Podemos contar com vocês? Vira para o seu irmão aí do seu lado, por favor, e diz assim para ele: você precisa estar aqui no sábado. Aí o outro que acabou de ouvir, diga assim: e você também. Amém, igreja? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Amém. 11 horas da manhã, eu tenho meia hora para pregar a palavra de Deus. Nós que diminuímos, né, meia hora o horário de culto aqui da nossa igreja pós-quarentena. E eu quero fazer cumprir aqui esse nosso horário. Eu quero começar a perguntar para os irmãos aqui uma coisa. Quantos de vocês viveram naquela época em que você tinha que chegar ao seu avô, à sua avó e pedir bênção a ele? Levanta a mão bem alto, sem vergonha, sem qualquer constrangimento. Olha, mais da metade da igreja. Uau! Eu pensava que ia ser só algumas pessoas. Quantos aqui chegaram a pedir bênção para o pai ou para a mãe? Porque aprendeu a pedir bênção dos avós, então também tinha que pedir ao pai: bênção pai, bênção mãe. Levanta bem alto aí. Ok, já diminui um pouquinho, mas ainda assim é um bom número de pessoas. Quantos até o dia de hoje ainda mantém essa tradição ou esse hábito de sempre que você vê o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, você pede bênção a ele, mesmo que sempre que você chega? Quantos? Até o dia de hoje. Pastor Antônio pede bênção a quem? Aos tios. Ok, tá bem, sim senhora. Eu já estava ali, oh meu Deus do céu. Que história é essa? Né? Nem eu entendi. Vou ter que descobrir isso no livro? Pronto, pastor Antônio até hoje, quando vê os tios deles, que obviamente, né, são mais velhos, pastor Antônio chega e pede bênção. Ok. Eu também vivi essa fase. Hoje eu já não o faço, porque, pronto, a maneira como a gente é ensinado, é criado, né, eu sempre aprendi a pedir bênção aos meus avós. Então, e os meus pais, eu nunca tive esse hábito, nem eu e meus irmãos, de pedir bênção aos meus pais. A gente trata eles, né, por senhor, por senhora. Eu, por exemplo, não consigo tratar os meus pais por você. Eu trato sempre por senhor e pela senhora, né? Mas não peço bênção porque não foi hábito, né, na nossa casa. Mas sempre que eu chegava na casa dos meus avós, então era uma falta de respeito se a gente chegasse lá não pedindo bênção a eles. A gente tinha que chegar, né, e dizer: bênção vô, bênção avó. E aí eles vinham sempre com uma resposta, né, que é aquela resposta assim, como é que eu vou dizer? Aquela resposta chave, né? Deus te abençoe, filho. Né? Era assim que eles te respondiam? Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Benção, vó. Benção, vô. Deus te abençoe. Já pararam para pensar que eles sempre nos abençoaram com uma bênção que não era deles? Já pararam para pensar nisso? Porque eles nunca responderam assim: benção, vó, benção, vô. Eu te abençoo, filho. É muito raro você ouvir isso de um avô ou de um pai: eu te abençoo. Ou então ele chegar para você e dizer assim: benção, avô, benção, avó. Está abençoado. Não. Eles sempre passaram essa responsabilidade da bênção para Deus. E isso se traduz na própria bênção deles. Ou seja, a forma deles abençoarem é passando a responsabilidade para alguém superior a eles. Porque por mais posses que eles tenham, fazendas, quem aí tem avós com fazendas, com gado, com avioneta na garagem? Ninguém? Epa. Não nasceram ricos, né? Mas por mais posses que esses avós tenham e que eles tenham condições de te abençoar com o que eles tenham, ok, filho, eu vou te abençoar. Benção, vó, ok, leva um gado para você. Benção, vô, ok, leva 6 galinhas para você. Não, eles nunca fazem isso, por mais que eles tivessem. E olha que os meus avós, pronto, eles não tinham avioneta, não tinham gado, mas tinha lá um porquinho ou 2, tinha lá umas galinhas ou outra. Eu nunca ouvi dos meus avós, por melhores intencionados que eles fossem, eles chegarem para mim e eu pedi benção a eles: benção, vó. E eles chegarem para mim e dizer assim:
eu te abençoo, leva lá uma galinha para você. Ou então, leva lá meia dúzia de ovos, vai lá, pega alguma coisa. Não, por melhores que fossem as condições deles, dos nossos avós, dos nossos pais, eles sempre nos abençoaram com a bênção de Deus. Ou seja, eles sempre transitaram essa responsabilidade para Deus. Ou seja, no fundo, sempre que nós pedimos as bênçãos aos nossos pais ou aos nossos avós, a bênção que vem deles é uma bênção muito maior que não cabe nas mãos deles, porque é uma bênção que vem da parte de Deus. Vocês estão cá ou não? A bênção que sempre recebemos dos nossos avós, dos nossos avós, é sempre da parte de Deus. É Deus quem nos abençoa. E verdadeiramente, irmãos, Deus, Ele é o único que pode nos abençoar. Deus é o único que pode todas as coisas. E agora vamos ter aqui um momento de exaltação ao nosso Deus. Eu vou dizendo aqui coisas acerca dele, e se você sentir no seu coração, você vai dizendo amém, você vai dando glória e vai dando aleluia. O Deus que nós servimos, de fato, Ele é o único que pode nos abençoar, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus criador do universo, o primeiro e o último, o início e o fim, o alfa e o ômega. Ninguém pode contra Ele, porque Ele tem todo o poder nas mãos. É Ele quem faz nascer o dia, é Ele que faz se pôr o dia, é Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. Ele é o nosso Deus da provisão, Ele é o nosso Deus do sustento, Ele é o Deus dos nossos milagres, Ele é o Deus que nós respiramos. É por causa dEle que nós estamos aqui hoje, é por causa dEle que nós estamos vivos. O que nós temos vem dEle, quem nós somos é por causa dEle, tudo que nós temos vai voltar para Ele, tudo quem nós somos pertence a Ele, a nossa família pertence a Ele, porque foi Ele quem nos deu. Tudo que gira a nossa volta vem da parte de Deus. Só Ele é Deus, Ele é incomparável, Ele é único, ninguém se compara a Ele. Não existe outro Deus que chegue ao nível dEle, porque Ele é ser supremo, Ele é o ser único digno de toda glória, de todo louvor. E por causa disso, nós aplaudimos a Ele neste lugar. Porque verdadeiramente a nossa bênção está nas mãos do nosso Pai Celestial. É o nosso Pai Celestial quem nos abençoa. Teu pai pode ter muitas coisas, tua mãe pode ter muitas coisas, teus avós podem ter muitas coisas, e eles podem sempre dizer: eu te abençoo, ou Deus te abençoe, mas a grande verdade é que é só o nosso Deus pode nos abençoar verdadeiramente. Ninguém chega aos pés do nosso Deus, somente o Deus, nosso Deus celestial, pode nos encher de mimos. Só Deus é quem pode nos abençoar. Mas afinal, o que é bênção? O que significa bênção? Bênção significa benefício, graça, um favor especial. Quando nós dizemos que somos abençoados por Deus, estamos dizendo que nós recebemos um favor do qual não merecíamos. Quando nós dizemos que Deus está nos abençoando, estamos dizendo que Ele está trazendo benefícios a nós. Ele está entregando certos pormenores nas nossas mãos. Ele está entregando determinadas coisas nas nossas mãos. Ele está agindo com graça, ou seja, um favor que nós não merecemos, mas Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele mesmo assim faz por nós. Ele dá a cada um de nós. Isso significa bênção, um benefício, uma graça, um favor especial da parte de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta manhã que as bênçãos de Deus, elas podem ser classificadas de duas formas, elas podem ser agrupadas de duas formas. Existem as bênçãos de Deus incondicionais, mas também existem as bênçãos de Deus condicionais. As bênçãos incondicionais de Deus são aquelas bênçãos que
Ele não impõe regras, Ele não impõe suas exigências, Ele não impõe condições, e essas bênçãos incondicionais vêm para toda a humanidade, independentemente da sua crença, independentemente da sua fé, independentemente do seu grau de relacionamento com Ele. São as bênçãos incondicionais de Deus para nós, seres humanos. E quero exemplificar: bênçãos incondicionais da parte de Deus. O ar que nós respiramos, ou você não considera isso uma bênção de Deus? O ar que nós respiramos, o alimento que vem da terra, o alimento que vem da agricultura, o alimento que vem dos animais, ou seja, toda essa estrutura, todo esse suporte que Deus colocou na terra para que nós pudéssemos viver de forma tranquila. Repare que antes de Deus fazer o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, estou falando de Adão e Eva, Deus primeiro Ele preparou todo o cenário com todo o suporte para que quando fizesse o homem e a mulher, esses dois e com as suas gerações, suas multiplicações, tivessem condições de sobreviver, de se sustentar por suas próprias mãos. Portanto, todo o suporte da parte de Deus para nós é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Nós temos que encarar, irmãos, que o nosso trabalho, por mais árduo e cansativo que ele seja, ele é sim uma bênção da parte de Deus. O salário que nós recebemos através do nosso braço, através do nosso trabalho, é uma bênção de Deus. As escolas que hoje oferecem educação para todas as crianças, até mesmo aquelas crianças que não têm condição de comprar um livro, um estojo, hoje as crianças têm condição de estudar, de fazer o 1º ano, o 4º ano, o 8º ano, o 12º ano, porque o Estado ajuda. Isso são bênçãos de Deus. Deus deu sabedoria aos homens, Deus deu inteligência aos homens, Deus fez os homens entender que certas coisas é possível. Então existem bênçãos das quais nós vivemos, independentemente da nossa fé em Deus ou não. São bênçãos incondicionais que Ele não impôs exigência. Olha, para você viver, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Não, para você viver, basta viver, porque o resto já está tudo aí. Ele já nos abençoou com tudo e mais um pouco. São bênçãos incondicionais da parte de Deus para todos nós. Quer seja você cristão, quer você não seja cristão. Mas as bênçãos de Deus, elas também podem ser entendidas, como as bênçãos condicionais. E essas bênçãos condicionais da parte de Deus não é para todos, é para um grupo de pessoas específicas. E essas bênçãos condicionais de Deus, o próprio nome está dizendo, existem condições. Deus coloca certas exigências, certas condições. Você só vai conseguir usufruir dessas bênçãos se você conhecer as exigências de Deus para alcançar essas bênçãos. Porque as bênçãos incondicionais, Ele não impõe exigências. Então basta você viver, você já está usufruindo dessas bênçãos incondicionais. Mesmo que você seja um filho rebelde, como os ímpios, por exemplo, eles usufruem do mesmo que nós nessa vida. Porém, existem certas bênçãos que Deus reservou somente para um grupo de pessoas. E é um grupo de pessoas que está disposto a entrar nos seus padrões. É um grupo de pessoas que está disposto a conhecer e a praticar as suas exigências. E nós temos exemplos disso na Bíblia, de que existem da parte de Deus tanto as bênçãos incondicionais quanto as bênçãos condicionais. Se você for olhar, por exemplo, mesmo lá para o Antigo Testamento, você vai ver que todos no deserto comeram do maná, mas nem todos conseguiram ouvir a voz de Deus, mesmo no deserto. Porque as bênçãos de Deus que foram o maná, vieram de forma incondicional para todos eles que estavam ali. Deus não exigiu nada deles. Todos os dias caía pão e eles comiam daquele maná e eles usufruíam milhares de judeus, milhares de pessoas usufruíam dessa bênção incondicional de Deus. Mas existe um capítulo no Antigo Testamento que diz lá que o povo começou a ficar com ciúmes de Moisés e Arão. E eles começaram a se queixar com Moisés e Arão. Moisés, Deus fala contigo, nós também queremos ouvir a voz de Deus.
nós também queremos ouvir a voz de Deus, está lá escrito. Aí o que Moisés faz? Moisés vai a Deus, consulta a Deus, e Deus diz para Moisés: Moisés, ok, eu vou falar com esse povo, mas tem uma coisa, tem condições. Eu falo contigo face a face. Eles querem me ouvir? Eu vou falar com eles. Mas olha, eu decreto 3 dias de jejum. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem que queira ouvir a minha voz vai se alimentar do que quer que seja. Se humilhe em cinzas, nem os animais vão comer. 3 dias, sem nada. No final desses 3 dias, todos vocês que querem ouvir a minha voz, venham próximo ao Monte Sinai. Venham junto ao Monte Sinai. Se aproxima ao Monte Sinai. E dali eu falarei contigo. Ok, o povo ficou feliz. Deus vai falar conosco. Uau, uau, uau. Só que eles não estavam preparados para a condição de Deus. Eles não se santificaram como devia ser. Eles não jejuaram como devia ser. Sabe o que aconteceu? No final dos 3 dias, todos eles estão lá juntinho, perto do Monte Sinai. Chegou o momento de Deus falar com o seu povo. Está tudo isso lá escrito. Começou a haver trovoadas. Começou a haver relâmpagos. O tempo começou a se fechar. As nuvens começaram a se fechar. A presença de Deus começa a se revelar no cume do Monte Sinai. Deus começa a manifestar a sua presença. De alguma forma, a qualquer momento ele começa a falar. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a ouvir um estrondo, começaram a ouvir um zumbido diferente, um ruído que era ensurdecedor, a ponto de a maioria delas não conseguirem ouvir a voz de Deus. Então elas gritaram para Moisés: Moisés, verdadeiramente nós sabemos que Deus fala contigo. Para nós isso é demais, isso é insuportável. Olha, vamos fazer o seguinte: ouça você a voz de Deus e transmita o que Ele quer para nós, e assim nós o faremos. Somente Moisés, Arão e mais alguns poucos conseguiram ouvir a voz de Deus. Ou seja, todos eles usufruíram da bênção de Deus no maná, todo mundo. Mas quando foi para ouvir a voz de Deus, se tornou numa bênção condicional. Deus colocou condições, limites, exigências, e nem todos conseguiram usufruir. Um outro exemplo: todos foram libertos do Egito, mas nem todos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Ou seja, todos eles receberam a bênção incondicional de Deus. Ok, vou vos tirar daí e vou vos colocar lá na terra prometida. E Deus tirou eles, todos eles saíram com seus animais, com seus gados, com tudo, com seus filhos, com seus pertences, com o ouro que eles tinham, que eles foram juntando no tempo de escravidão, com tudo e mais um pouco. Todos eles saíram de lá. Uau, todos receberam a bênção incondicional da parte de Deus e vamos embora para a terra prometida. Só que há um momento no deserto que eles fogem das exigências de Deus, do padrão de Deus. Eles começam a reclamar, porque para sair do Egito não houve condições, mas para entrar na terra prometida havia condições. Vocês estão cá ou não? Deus disse: olha, vou vos tirar daí, sem mais, sem menos assim. Todos vocês saiam. Todos eles saíram, foi incondicional. Mas para entrar na terra prometida, havia condições. Condições essas que envolviam fidelidade, obediência, amor. E eles não foram capazes. Antes, pelo contrário, se puseram a murmurar contra Deus o tempo todo. E a Bíblia nos diz que daquela geração que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Os outros todos que entraram foram pessoas que foram nascendo em pleno deserto. Uma geração nova entrou. Mas daqueles todos, milhares de homens e mulheres que saíram de lá do Egito, só 2 foram capazes de entrar nas condições de Deus e receber aquela grande bênção: Josué e Calebe. E como o próprio Deus disse para Moisés, está lá escrito, Deus disse para Moisés: Moisés, somente Josué e Calebe vão entrar, porque somente esses 2 têm um espírito diferente. Ou seja, Deus estava dizendo: somente esses 2 se comportam diferente dos outros. Somente esses 2 se comportam de forma que me agrada. Somente esses 2
estão me agradando. Somente esses dois têm o foco certo, a motivação certa. Somente esses dois que saíram de lá e que vão entrar, Josué e Caleb. O resto vai ser a geração que foi nascendo em pleno deserto. De quem o resto que saiu de lá, pode avisar para todo mundo que nenhum deles vai entrar. Inclusive você não vai entrar. Um último exemplo. Toda a nação de Israel era a nação de Deus. Todos eles tiveram essa bênção, esse privilégio incondicional. Já nasci pertencendo à nação de Israel. Ok, pertenço à nação de Deus. Somos uma nação abençoada, uma nação vitoriosa. Mas nem todos que eram da nação de Israel podiam profetizar em nome do Senhor. Para profetizar em nome do Senhor, tinha que preencher certos requisitos, certas exigências da parte de Deus. Irmãos, resumindo tudo, eu quero dizer para vocês que todos nós que estamos aqui nesta manhã, todos nós usufruímos das bênçãos incondicionais de Deus. Aquilo que Deus lançou sobre a humanidade de forma incondicional, todos nós usufruímos. Mas a grande questão que eu quero deixar para os irmãos aqui hoje é: quantos de nós estamos dispostos a realmente sermos ainda mais abençoados por Deus? Quantos de nós estamos dispostos realmente a ter mais de Deus? Quantos de nós estamos realmente dispostos a viver aquilo que Deus sempre quis que você vivesse nessa terra? Quantos de nós estamos realmente dispostos a não viver somente das coisas incondicionais de Deus que vêm para toda a gente, mas quantos de nós estamos verdadeiramente dispostos a usufruir daquelas bênçãos, aquelas bênçãos únicas que Deus reservou somente para algumas pessoas? A Bíblia nos ensina, num grande resumo, quais são as exigências que Deus coloca para nós, se nós queremos alcançar essas bênçãos condicionais de Deus. E essas, repito, essas bênçãos condicionais de Deus não são bênçãos para qualquer um. São bênçãos para um determinado grupo de pessoas. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, por favor, em Deuteronômio 28. Nós vamos ler primeiramente as bênçãos que Deus promete para o seu povo. E depois nós vamos ler as condições para essas mesmas bênçãos que Ele coloca sobre cada um de nós. Quantos podem dar glória a Deus neste lugar? Deuteronômio está aí no Antigo Testamento, último livro do Pentateuco. Deuteronômio capítulo 28, versículo 3. Olha quais são as bênçãos de Deus. Essas bênçãos restritas do Senhor, essas bênçãos do Senhor que Ele promete que vai acompanhar somente alguns. Não é para todos essas bênçãos aqui, não é para a humanidade no geral, é somente para aqueles que se dizem seus servos, seus filhos. Olha só as bênçãos, versículo 3. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Esse versículo aqui está a nos falar sobre a tua residência, tua habitação. Não importa onde você vai viver, você pode morar na cidade, no centro da cidade, ou você pode viver no campo. Você pode viver na capital, mas você pode morar no interior. Não importa a localidade de onde você vive. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Deus está a nos dar uma bênção de residência, uma bênção de onde nós plantarmos a planta dos nossos pés, ali nós seremos abençoados. Você toma propriedade disso, sim ou não? Olha o versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Esse versículo 4, esse versículo 5 está nos falando de produtividade. Deus está dizendo, você vai ser abençoado no ventre, ou seja, tudo aquilo que sair do teu ventre, tudo aquilo que sair da tua semente, os teus filhos, os teus netos, eles serão abençoados, porque essa é a promessa de Deus para nós. A bênção de Deus na nossa produtividade, enquanto deixarmos a nossa semente aqui na terra. Mas tem mais, Ele está também prometendo bênção sobre tudo aquilo que é produtividade do nosso sustento.
Porque naquela época as pessoas viviam dos animais, viviam do gado, e por isso ele está dizendo, olha, bendito os frutos dos teus animais, das tuas crias. E tinha pessoas que não se viravam com os animais, mas se viravam com a agricultura. Por isso ele está dizendo, bendito também o teu cesto e a tua amassadeira, que era o local onde se amassava a farinha. Deus está dizendo, olha, as tuas ferramentas de sustento, seja ela a amassadeira, ou seja ela os teus animais, seja ela a tua tesoura, seja ela a tua caneta, seja ela o teu caminhão, seja ela o que for, o teu tipo de sustento, bendito tu serás com isso. Deus está fazendo uma promessa para nós. Versículo 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Versículo 6 está nos falando que Deus está nos abençoando com dignidade. Deus está nos abençoando com dignidade. Deus está nos abençoando com honra. Bendito será você ao entrar em qualquer lugar. Bendito será você ao sair de qualquer lugar. Você não vai entrar ou sair de cabeça baixa, envergonhado, mas você vai entrar e vai sair de cabeça erguida, porque eu sou quem te abençoo. Bendito serás no CEF, quando entrar e sair. Bendito serás ao entrar e sair no consulado, nas finanças, na segurança social, no supermercado. Seja o que tiveres que tratar, seja onde que tiveres que ir, entrar ou sair da casa de alguém, bendito serás, porque é Deus quem te abençoa. Deus está falando aqui no versículo 6, que Ele nos abençoa com dignidade, com honra. Versículo 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. Deus está falando no versículo 8 de invencibilidade. Não há ninguém que vai te deitar abaixo, não há ninguém que vai te resistir. Se algum inimigo se levantar contra ti, seja Satanás ou seja algum ser humano, de assumir a identidade de inimigo, se levantar contra você, ele vai ter que fugir por outro caminho, porque Deus é o Deus que te sustenta, Deus é o Deus que te protege, Deus é o Deus que te abençoa. É promessa de Deus. Versículo 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Deus está falando para nós de providência. Olha aí o último versículo, irmãos. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Eu já vi muitas pessoas entrarem nessa nação de Portugal e voltar fugindo, porque, olha, não deu certo, vou tentar em outro lugar, e vou para Londres, vou para Estados Unidos. Irmãos, se Deus foi Ele realmente quem te trouxe para esse lugar, Deus Ele te abençoa no lugar onde você está, porque foi esse o lugar que Ele te deu. Não tem por que você fugir de um lugar que Deus te enviou para lá, se realmente foi Ele quem te trouxe. Versículos 9 e 10. O Senhor te confirmará como seu povo santo, como Ele tem jurado. Olha o versículo 10. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e todos eles terão temor de ti. Versículos 9 e 10 está nos falando de identidade. Deus está nos abençoando com uma identidade de vitória, uma identidade vencedora, uma identidade única, que todos os outros vão olhar e vão se surpreender. Mas quem é aquele? Mas quem é aquela? Olha, aquele é o Filho do Deus Altíssimo, aquela é a filha do Todo-Poderoso. Deus está nos abençoando com uma identidade celestial nessa terra. Versículo 11, eu estou correndo por causa do tempo, irmãos. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Versículo 11 é um grande resumo de todos os versículos anteriores que nós lemos. Olha o versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. Versículo 12 está nos dando garantia de prosperidade. A esse grupo seletivo da parte de Deus, Deus promete prosperidade. Vou abençoar de tal forma que vocês vão ter o suficiente para emprestar e não vão pedir de volta mais.
Vocês vão simplesmente emprestar e vão esquecer aquele assunto, porque você tem mais, aquilo não te faz falta. Oh, aleluia! Eu quero essa prosperidade de Deus. Versículo 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não debaixo. Deus está nos prometendo posição, status, nível. Deus vai te colocar por cima e não por baixo. Você será, lugar onde você estiver, você vai ser o líder, você vai ser a cabeça, e você não vai ser a cauda, você não vai ser o que sobrou, você não vai ser a sobra, o resto. Você vai estar numa posição considerável. Eu te coloco por cabeça e não por cauda, eu te coloco em cima e não embaixo. Os homens podem te humilhar, mas sou eu que te exalto, e o lugar que eu digo para você estar é cá em cima, não é aí embaixo. Promessa de Deus, bênçãos de Deus, mas atenção, que essas bênçãos de Deus e algumas outras mais são condicionais. Por exemplo, Jesus lá no Novo Testamento, ele diz assim: olha, vós fareis milagres muitos maiores do que esses, se referindo aos próprios milagres que ele estava a fazer. Ele disse: ó, vocês em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, mal algum vos fará. Jesus está fazendo promessas de nós, para nós, bênçãos para nós, prometendo bênçãos, mas essas bênçãos não é para qualquer um, é para alguém que esteja disposto a entrar nos padrões de Deus, a aceitar as exigências de Deus e a viver conforme as condicionantes de Deus. E voltando aqui em Deuteronômio 28, já estou finalizando, nós vamos encontrar no versículo 1, versículo 2, versículo 13 e 14, quais são essas condicionantes de Deus, que são muito simples, que na verdade todos nós já conhecemos, mas que por vezes nós esquecemos. E muitas das vezes quando nós esquecemos, nós perguntamos a Deus: mas Deus, por que eu, Senhor? Eu não sou teu filho, eu não te aceitei, eu não sou uma nova criatura. Por que eu não consigo alcançar a bênção do meu irmão também, igual a dele? Por que às vezes até o próprio ímpio recebe mais do que eu? Por que, Senhor Deus? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica murmurando contra Deus igual o povo no deserto. Deixa eu lembrar uma coisa para você: quanto mais você reclama, quanto mais você murmura sem entender as coisas, mais distante você está da tua terra prometida. Agora, quanto mais você apresenta um espírito diferente, um espírito de fidelidade, de amor, de paixão por Deus acima de todas as coisas, de entender o seu mover, mais perto você está de entrar na terra que mana leite e mel. Vamos conhecer ou lembrar quais são essas condicionantes de Deus? Versículo 1 do capítulo 28. Se, olha só, irmãos, o capítulo começa logo com uma condição. É interessante que Deus, ele fez Moisés usar a maior parte do capítulo só para mostrar as bênçãos para nós, das quais nós lemos aqui. Encheu o capítulo de bênçãos, né? Bênçãos, 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 bênçãos. Mas é interessante que ele inicia e termina com a sua condição. Ele não só apresenta a condição no início, antes de apresentar as bênçãos, mas no final, para relembrar, ele mais uma vez reafirma quais são as suas condições. Olha só o versículo 1: se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje é ordenado, o Senhor teu Deus, então Ele te exaltará sobre as nações da terra. Se, olha a condição, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Irmãos, essas bênçãos, elas virão sobre você um dia e elas te seguirão todos os dias. Quantos estão aqui? Amém? Eu não quero viver de uma coisa que venha momentaneamente, irmãos. Eu quero viver de algo da parte de Deus que venha sobre mim e que me siga por onde eu estiver. Não somos nós os cristãos que tem que andar atrás da bênção, porque é promessa de Deus as bênçãos nos seguir. Mas você corre atrás da bênção quando você não está aliado com as condições de Deus. Você fica perdido, sem o óculos da visão celestial.
Então você fica perdido à procura da bênção. Onde é que está a minha bênção? Onde é que está a porta aberta? Deus me mostra onde é que está a janela. Eu não consigo encontrar, eu não consigo, Senhor, onde é que está a minha bênção? Onde é que está a minha vitória? Eu não estou entendendo nada. Claro que você não está entendendo nada. Você não está nas condições de Deus. Mas quando você está alinhado com as condições de Deus, você não se preocupa onde é que está a tua bênção, onde é que está a tua vitória, quando é que ela vai chegar. Você sabe que simplesmente você está descansando na palma das mãos do Senhor, e de uma forma ou de outra Ele vai te abençoar. As bênçãos de Deus vai te seguir por onde você for. Se você estiver em Portugal, você vai ser abençoado. Se você estiver no Brasil, você vai ser abençoado. Se você estiver naquela empresa, vai ser abençoado. Mas se resolver sair dali e for para outra, você vai ser abençoado. Num apartamento vai ser abençoado. Mas se tiver que morar em outro prédio, você vai ser abençoado, porque você está nas condições de Deus. E quando você está nas condições de Deus, são as bênçãos que te perseguem. Versículo 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estará por cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Atenção, não te desvies. É que não basta simplesmente ouvir e obedecer. Deus está ordenando também: não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. Irmãos, Deus quer de nós obediência, mas também quer comprometimento. Deus não quer que você simplesmente seja um filho que obedeça aos seus mandamentos. Deus quer que você seja um filho que obedeça, teoricamente, mas que na prática você também viva isso de forma compromissada com Deus. Por isso que Ele está dizendo: não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Deus está dizendo: olha, mantenha-te nesta posição de obediência, de fidelidade, de ouvir a minha voz, aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu quero para você. Não saia daí, não dê ouvidos nem de um lugar, nem de outro. Segue os meus mandamentos, não segue outros deuses. Às vezes quando a gente lê isso aqui de outros deuses, a gente está pensando que é só boneco que alguém faça não, eu não sirvo a outros bonecos, então Deus é o único Deus, sabe? Às vezes o teu emprego pode estar assumindo o lugar de Deus, e ele se torna um Deus na sua vida. Tudo aquilo que assume o lugar de Deus está substituindo Deus, então aquilo se torna num pequeno Deus. Estão me fazendo entender? Deuses, não faça outros deuses para ti. Só existe um Deus único, digno, que pode assumir o lugar da nossa vida. O Deus Criador dos céus e da terra, o qual nós servimos, está aqui conosco nesta manhã. Eu assim creio. Deus, Ele é único. Tudo que há de resto que assume o seu lugar na minha vida, está assumindo o seu lugar, está substituindo Ele, está se colocando no lugar de um pequeno Deus. E pode ser o meu emprego, pode ser o meu sonho, só penso naquilo, mais nada. Pode ser diversas coisas. Deus, Ele é o único que deve estar em prioridade na nossa vida. Acima de tudo e de todos, Deus deve ser único. Então, irmãos, eu concluo dizendo para vocês nessa manhã: nós temos um Pai maravilhoso. Pode pôr o tema, por favor? Nós temos um Pai maravilhoso. Um Pai que dele vem a nossa bênção. Está lá, ó. Bênção, Pai. Ele verdadeiramente nos abençoa. Mas muitos cristãos podem ser muito mais abençoados por Deus com certas bênçãos, se você entrar nas condicionantes do Senhor. E Deus está olhando para nós nessa manhã, e eu tenho a certeza, Ele está à procura de quem tem um espírito diferente, quem tem uma motivação diferente, quem tem uma intenção diferente, quem está verdadeiramente ouvindo a sua voz e se preocupando em cumprir os seus desejos, quem verdadeiramente está procurando fazer de tudo para estar em plena obediência para com Ele,
Quem verdadeiramente está se preocupando em conhecer quais são esses seus mandamentos e estar praticando isso no dia a dia. Irmãos, Deus quer nos abençoar de uma forma incondicional. Deus quer fazer de você um verdadeiro herdeiro nessa terra. Deus quer fazer de você um verdadeiro exemplo de quem pertence a Ele, de quem se diz filho, servo do Deus Altíssimo. Deus quer fazer de você um modelo para as pessoas que estão aí fora. Deus quer fazer de nós, irmãos, um poço de prosperidade. Deus quer fazer cair sobre nós a sua abundante chuva. Deus quer fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas acontecer no nosso meio. Mas sabe, irmãos, tem certas coisas que só vêm para os filhos obedientes e que guardam seus mandamentos. Eu sei que às vezes é triste de se ouvir isso, porque a gente imagina sempre um Deus, né, tão gracioso, tão abençoador, um Deus que sempre nos ama de forma incondicional, e é verdade, Ele nos ama de forma incondicional, mas há certas coisas que são condicionais, há certas bênçãos que Deus quer te dar e você só vai receber quando você entender qual é a posição que você deve estar diante dEle. E no fundo, todos nós sabemos, porque o Espírito Santo, ele vem testificando dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, ele no fundo, ele vem falando o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Então, o meu conselho para a igreja nessa manhã: não fuja da vontade de Deus, não fuja dos desígnios de Deus, não ignore a voz de Deus. Se atentamente ouvirdes a sua voz e cumprirdes os seus mandamentos, todas essas bênçãos te seguirão. Seja abençoado por Deus nessa manhã, seja um homem vencedor, seja uma mulher vencedora, seja alguém que verdadeiramente demonstre para o mundo o Deus que você serve, que você tem o Deus que pode todas as coisas. Tão somente se alinhe nos planos de Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. É maravilhoso nós estarmos diante da Tua presença nesta manhã, e nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado, Pai, por nos abençoar de forma que muitas das vezes nós nem sequer nos damos conta. Obrigado, Senhor Deus, pelas Tuas bênçãos que têm nos alcançado, que têm nos seguido, mas nós sabemos que o Senhor tem muito mais para fazer conosco e através de nós. Eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer acontecer. Eu quero entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, todos os Teus filhos reunidos aqui nesta manhã. O Senhor conhece, meu Pai, a vida de cada um deles. O Senhor conhece as circunstâncias, as necessidades, as intenções do coração, as forças de cada um. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor possa estabelecer os Teus planos a partir de hoje na vida da Tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que haja um abrir de portas do Senhor, que haja, meu Deus, um cair da Tua chuva sobre a Tua igreja, que haja, Senhor Deus, uma palavra de liberação da Tua parte, Senhor Deus, em direção da Tua igreja. Deus, que verdadeiramente nada venha impedir os Teus filhos, que nada verdadeiramente venha bloquear os Teus filhos, que nada, Senhor Deus, venha atrasar a bênção deles, venha interromper a bênção deles. Deus, que eles possam se sentir a cada nova manhã abençoados pelo Senhor. Deus, que a bênção do Senhor possa verdadeiramente seguir a Tua igreja no nome do Senhor Jesus Cristo.